Shalom Hashem, Paz do Senhor. Este que vos fala, Alf, neste 28 de setembro, quarta-feira de 2022. Vou fazer uma pequena leitura aqui, reflexão sobre Lucas 24, expor como nós devemos orar para pedirmos a compreensão da palavra de Deus, do mistério do tabernáculo de Deus do céu para a nossa salvação e arrependimento, para que Deus abra os olhos espirituais da nossa alma para entender as Escrituras. Esta mensagem está em Lucas 24, na seguinte narrativa. Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia e os apóstolos ouviram das mulheres que foram ao sepulcro que havia anjos que disseram que Jesus havia ressuscitado e que esperassem-os na Galileia. Bom, Jesus tinha ressuscitado realmente, mas os discípulos não tinham visto Jesus ainda. Então, os primeiros que viram entre os homens, além de Madalena, foram dois discípulos que estavam andando para Emaús, no caminho de Emaús. Um deles era Cleófas. E nesta passagem nós vemos duas características do Espírito Santo. Primeiro, iluminar o entendimento da alma, que é uma potência de nossa alma. E o outro é arder no nosso coração. Vamos ver nessa narrativa esses dois sinais de que nós precisamos do Espírito Santo para entender o mistério da salvação, do arrependimento e salvação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à narrativa que se encontra em Lucas 24. E aconteceu que quando esses dois caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleófas, respondendo, disse: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E eles disseram-lhes: Quais coisas? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e crucificar. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Repare que eles esperavam remir Israel, ou seja, que chamasse Israel na liderança para o arrependimento, conversão e que libertasse Israel. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto, mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Isso se refere a João e Pedro. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas que a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu-los. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Ou seja, Jesus, ele faz a Eucaristia do pão ressurreto. E esse pão ressurreto, ele traz iluminação ao entendimento dos dois discípulos. E eles disseram um para o outro: Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Esse aparecimento de Deus a Pedro parece que não é relatado, né? A não ser que tenha sido estejam se referindo
aquele encontro na Galileia, no mar, né? Então aqui foram os dois sinais, uma iluminação para que se entendesse as Escrituras a respeito de Jesus. Esse é um dom do Espírito Santo. E o segundo foi a Eucaristia do pão. O pão que Jesus abençoa por ele mesmo ou através de um sacerdote, aquele, eu digo, um sacerdote, um crente fiel, né, comprometido, de verdadeira fé. Num culto, numa reunião, abre o entendimento para nós compreendermos a Escritura a respeito dele. E esse ardor do coração quando nós lemos as Escrituras, não é aquela vontade de ler as Escrituras, aquele gozo, aquela delícia, aquela como é a palavra, não sei, mas não é ansiedade, mas é assim uma sede de ler a Escritura, né? Uma fome de Escritura, da palavra de Deus. E então os dois discípulos terminam então a narrativa dizendo que ele vai lá no cenáculo onde estavam os discípulos, e os discípulos contam para ele, sim, Jesus ressuscitou, apareceu também a Pedro, né? E naquele momento, enquanto eles estavam compartilhando os testemunhos, Jesus ficou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Portanto, também esse sinal do Espírito Santo, essa paz que nós sentimos, apesar do mundo tão problemático, apesar de todas as preocupações da vida diária, nós temos essa paz do Espírito Santo no nosso coração. Portanto, essa foi a reflexão em Lucas 24, até o capítulo 36. E Jesus pode continuar mais um pouco, a gente pode dizer o seguinte, mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? Porque surgem pensamentos em vossos corações. Olhai minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo, por causa da alegria e admiração de esses tendes aqui algo de comer, então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Ele disse, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então, assim está escrito, e disse-lhes, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse do morto no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. Aconteceu que, quando os abençoava, apartou-se deles e foi levado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. Estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, olha que Jesus estende a sua missão não somente a Israel, mas a todas as nações, quando ele diz em que seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, é a comissão para todas as nações de arrepender e crer em Jesus Cristo e crer no perdão dos pecados por Jesus Cristo. Que Deus, como Paulo fala em Efésios, perdoou em Cristo a todas as nações. Então, as nações têm hoje a porta do tabernáculo celeste aberta para a sua salvação eterna, que é o arrependimento em Cristo, né? Como está no versículo 23 de Efésios, capítulo o capítulo de Efésios, é o que Deus fala sobre sede amáveis 4:32. Sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, da cruz de Cristo, da remissão dos pecados das nações, na cruz, naquele dia, nós temos então aberto o céu, aberto o tabernáculo celeste para a entrada, adentrar nossa alma
e a nossa ressurreição, ou o nosso arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Shalom Hashem, eu sou o Alf. Se você quer aceitar esse Jesus também, esse tabernáculo para a salvação da sua alma, faça oração, me arrependo dos meus pecados, creio no perdão de Deus na cruz do Calvário e sigo esse Mestre, Senhor Deus, o único Jesus e mediador, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. E você que não assiste, abençoe-vos Deus Pai também, Pai, Filho e Espírito Santo, na fé e na luz do Espírito Santo de Jesus. Esse que falou, Alf.